especiais que lhes asseguravam uma conservação por tempo indeterminado. O assistente do mestre reuniu vários quilos de anotações. Depois do 5º dia, o andar do mestre Tadjil pareceu mais rápido e os seus modos refletiram a ansiedade de um animal faminto que fareja uma gostosa caça. Magnífico! Vacilava entre o júbilo e uma divertida incredulidade. Fragmentos da autoria de um físico do século XX. As equações são até coerentes. Cornuer olhou por cima do seu ombro. Já vi isso, disse, sem fôlego. Nunca pude compreender o que era. É assunto importante. Ainda não sei. A matemática é maravilhosa, maravilhosa. Veja aqui, essa expressão, repare na forma extremamente concisa. Aqui, sob o sinal do radical. Parece o produto de dois derivados, mas na realidade representa toda uma série deles. Como os índices se mudam numa expressão desenvolvida, de outro modo, ela não poderia representar o que, segundo o autor, é uma linha integral. É lindo. E veja, essa expressão aparentemente simples. A simplicidade engana, pois ela não representa uma equação, mas um sistema inteiro delas, em forma muito concisa. Levei 2 dias para perceber que o autor pensava nas relações não apenas de quantidades a quantidades, mas de sistemas a sistemas. Ainda não conheço todas as quantidades físicas implicadas, mas a sutileza matemática é simplesmente soberba. Se for um artifício, é inspirado. Se não, poderemos estar tendo uma sorte incrível. Em ambos os casos, o que temos aqui é magnífico. Preciso ver a mais antiga cópia disso. O irmão bibliotecário gemeu quando ainda outro baril selado foi rolado para fora a fim de ser aberto. Armbruster não se impressionara com o fato de o escolástico haver destrinchado, em 2 dias, vários enigmas que, por 12 séculos, ninguém decifrara. Para o guarda da memorabilia, cada vez que se rompia um selo, diminuía o tempo da possível conservação do conteúdo do baril e ele não disfarçava que tudo aquilo lhe parecia censurável. Para ele, cuja tarefa na vida era a conservação dos livros, a principal finalidade deles era poderem ser conservados perpetuamente. O uso era coisa secundária e devia ser evitado se prejudicasse a durabilidade. O entusiasmo do mestre Tadjil pelo seu trabalho aumentava à medida que o tempo passava e o abade respirava aliviado ao observar que o seu primitivo ceticismo ia desaparecendo com o estudo de cada novo fragmento de texto científico pré-diluviano. O escolástico não fizera ainda afirmações claras a respeito da finalidade de sua investigação, talvez, a princípio, seu objetivo fora vago, mas agora estava trabalhando com a precisão nítida de quem segue um plano. Pressentindo o advento de alguma coisa, Dom Paulo decidiu oferecer ao galo um poleiro para cantar, no caso de ele desejar anunciar uma próxima aurora. A comunidade tem estado curiosa com os seus trabalhos, disse ao escolástico. Gostaríamos de ouvir alguma coisa sobre eles, se você não se importar de falar no assunto. Naturalmente,
já ouvimos referências ao seu trabalho. Teórico, mas é técnico demais para que muitos de nós possamos entender. Seria possível você nos dizer alguma coisa sobre ele, em termos gerais, que os que não são especialistas compreendam? A comunidade está reclamando porque ainda não convidei você para falar, mas pensei que, talvez, você preferisse conhecer um pouco melhor o ambiente. Naturalmente, se não. O olhar do mestre parecia aplicar um calibrador no crânio do abade e medi-lo. De todos os modos. Sorriu com ar de dúvida. O senhor gostaria que eu explicasse o nosso trabalho na linguagem mais simples possível. Mais ou menos isso. Aí está a dificuldade. Riu-se. O leigo lê um tratado de ciência natural e pensa, por que é que o autor não explica isso em linguagem simples? O que ele não percebe é que o que está escrito é o que pode haver de mais simples naquele assunto. Na realidade, muito da filosofia natural é apenas um processo de simplificação linguística, um esforço para inventar línguas nas quais meia página de equações possa exprimir uma ideia que não poderia ser expressa em menos de 1000 palavras da chamada linguagem simples. Estou sendo claro? Está. Você poderia, aliás, falar-nos desse aspecto do problema. A menos que a sugestão ainda seja prematura, com relação ao seu trabalho de pesquisa da memorabilia. Não? Já temos uma ideia razoavelmente clara da direção em que vamos e da natureza do nosso trabalho aqui. Ainda falta muito tempo para terminá-lo. Naturalmente, as peças têm de se encaixar umas nas outras e nem todas pertencem ao mesmo desenho. Ainda não sabemos o que vamos aproveitar, mas já percebemos o que não nos poderá ser útil. Digo, com prazer, que tenho esperanças. Não me importo de explicar o plano geral, mas, fez outra vez o sorriso de dúvida. O que é que preocupa você? Indagou o abade. O mestre mostrou-se um pouco embaraçado. Não estou bem seguro do meu público. Não quero ferir as crenças religiosas de ninguém. Mas como iria você feri-las? Não se trata de filosofia natural. De ciências físicas. Sim. Mas as ideias de muitos a respeito do mundo se tornaram coloridas por crenças, bem, quero dizer. Mas se o seu assunto é o mundo físico, como poderá você ofender-nos? Especialmente esta comunidade. Temos esperado muito para ver o mundo tomar outra vez algum interesse por si próprio. Mesmo arriscando-me a parecer vaidoso. Lembro a você que temos alguns amadores inteligentes das ciências naturais aqui no mosteiro. O irmão Magic, o irmão Cornuer. Cornuer. O mestre olhou cautelosamente para a lâmpada de arco e desviou os olhos, apertando-os. Não posso entender. A lâmpada. Mas você certamente. Não a lâmpada. Ela é simplíssima, uma vez passado o choque de vê-la funcionar. Tinha de funcionar. Funcionaria no papel, supondo várias coisas indetermináveis e adivinhando outras. Mas o salto impetuoso de uma vaga hipótese a um modelo que funciona, o mestre tossiu nervosamente. Aquela peça
Apontou para o dínamo representa um salto sobre 20 anos de experiências preliminares, a começar pela compreensão dos princípios. Cornuer dispensou-os preliminares. O senhor acredita em intervenção milagrosa? Eu não, mas aí está um caso real na sua frente. Rodas de carro. Riu outra vez. Que faria ele se tivesse uma oficina mecânica? Não entendo o que um homem como ele está fazendo. Engaiolado num mosteiro. Talvez o irmão Cornuer possa explicar isso a você, disse Dom Paulo, procurando falar sem aspereza. Sim, os calibradores visuais do mestre Tadeu recomeçaram a medir-o. Velho padre. Se realmente o senhor pensa que ninguém se ofenderá quando ouvir ideias diversas das tradicionais, terei muito prazer em falar sobre o nosso trabalho. Mas há algumas coisas nele que poderão entrar em conflito com Precon. 1. Opiniões antigas. Ótimo. Vai ser fascinante. Marcaram uma data e Dom Paulo sentiu-se aliviado. Percebe aqui o abismo esotérico entre o monge cristão e o investigador secular da natureza, certamente seria diminuído por uma livre troca de ideias. Cornuer já o tinha diminuído um pouco, não tinha mais comunicação e não menos, era provavelmente a melhor terapêutica para afrouxar qualquer tensão. E o véu opaco da dúvida e das desconfianças seria rasgado, não seria tão cedo quanto o mestre visse que os seus hospedeiros não eram os intelectuais cabeçudos e reacionários que supunha. Paulo sentiu-se um pouco envergonhado pelas suas desconfianças anteriores. Tende paciência, senhor, com um tolo bem-intencionado, risou ele. Mas o senhor não pode ignorar os oficiais e os desenhos, lembrou-lhe o padre Gold. E sua estante no refeitório, o leitor entoava as notícias. A luz das velas embranquecia as faces das legiões de religiosos imóveis atrás de seus bancos, à espera do começo da refeição da noite. A voz do leitor ecoava surdamente nas altas abóbadas perdidas nas sombras, acima das manchas formadas pelas luzes. Sobre as mesas de madeira. O Rev. Padre Abade mandou-me anunciar, proclamou o leitor, a dispensa da regra de abstinência na refeição desta noite. Teremos hóspedes, como é possível que todos saibam. Os religiosos podem participar do banquete em honra do mestre Tadeu e seu grupo, todos podem comer carne. Será permitida a conversação não muito barulhenta durante a refeição. Alguns ruídos contidos, parecidos com vivas estrangulados, vieram das filas dos noviços. As mesas estavam postas. A comida ainda não fora trazida, mas havia grandes bandejas no lugar das tigelas habituais, estimulando o apetite com ares de festa. As costumeiras canecas de leite tinham ficado na copa e sido substituídas pelos melhores cálices de vinho. Havia rosas espalhadas ao longo das mesas. O abade parou no corredor até que o leitor acabasse de falar. Olhou para a mesa que ocuparia junto com o padre Gold, o convidado de honra e o seu grupo. Péssima aritmética, outra vez, na cozinha, pensou ele. Havia 8 lugares à mesa. 3 oficiais,
o mestre e seu assistente mais os 2 padres faziam 7